2h17 no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aperta o piloto aí, seu Lalá. O seguinte, o assunto agora é educação. Educação no município de Rio Branco, educação na zona rural do município de Rio Branco, certo? Vamos conversar com Eliandro Souza. Ele é presidente da Associação dos Produtores lá do ramal Limoeiro, correto? Mas antes de chamar o Eliandro, eu quero que a produção apresente novamente um VT que já foi ao ar no Gazeta Alerta, um VT produzido pelo Jair Alves e pelo Adailson Oliveira, que mostra um problema em uma determinada comunidade rural, mas a reportagem foca na questão da infraestrutura dos ramais. No ramal do Limoeiro não é muito diferente, não. E eu queria começar com esse problema apresentado pelos repórteres e depois eu venho aqui com o Eliandro, lá falando da comunidade do Limoeiro. Mas vamos à reportagem do Jair Alves e do Adailson Oliveira. É um mimeógrafo usado para fazer cópias de provas e de aulas. Veja que ainda tem algumas cadeiras, ou o que sobrou delas. Alguns livros no chão nos remetem a entender que aqui já foi uma escola. Apenas um pedaço da unidade sobrou em pé. O resto da escola não existe mais. As famílias que vivem na colocação Veneza, no Seringal São Francisco do Iracema, estão sem estudar desde 2020, quando a Secretaria de Educação do Estado abandonou a escola e não ofereceu alternativas para as crianças e adolescentes da comunidade. Mais de 20 crianças estão sem acesso à educação e, apesar dos constantes pedidos da comunidade, o governo ainda não reconstruiu a unidade. O que a gente vê é um grande desafio, coragem desses moradores que estão lá, isolados do poder público, e o poder público não faz nada. Para chegar à colocação Veneza, a pessoa precisa entrar no quilômetro 46 da Transacriana e percorrer mais 50 quilômetros de ramal. Como a estrada está em péssimas condições, atualmente é preciso fazer parte da viagem a pé. O Raimundo Silva fez isso. Para estar hoje em Rio Branco, ele andou 4 quilômetros em um varadouro e mais 20 quilômetros no ramal, até chegar a um ponto de toioteiro. Além da falta de educação, as famílias da colocação sofrem com a falta de atendimento médico e até de alimento. A região não produz porque não tem como escoar. Não tem como produzir, não tem como tirar, não tem como escoar. Você planta, faz o quê? É só para o consumo. De acordo com o Sindicato dos Extrativistas, todos esses problemas têm uma única fonte: a falta de ramais. Não existe um investimento de infraestrutura para garantir que os produtores possam tirar ou sair com a sua produção. E o pior é que nessa época do ano os rios estão baixos, não tem como usar a canoa. Por isso, quem planta lá, planta apenas para comer. Uma situação daquela, quando chegar, a pessoa no inverno tem que orar para não adoecer. Se adoecer, pode ser fatal, porque não tem como sair de lá. Porque só vai sair através de 4, 5 dias de barco, pegando pisa de caba e se jogando no meio da mata dos barcos, que é muito complicado andar no inverno nesse garapé. Bom, você viu aí uma realidade, acho que da colocação Veneza, não é? Do ramal Veneza, do Seringal Nova Iracema, uma coisa assim. Você viu uma escola. Certamente, quando o poder público resolveu sair dessa comunidade, tirar a escola dali, deve ter tido 1001 explicação técnica também. Ordem judicial para cá, explicação técnica para acolá. O fato é que a comunidade, do ponto de vista da educação, está como a reportagem mostrou, correto? Nós vamos conversar com o Eliandro, porque ele vem conversar conosco aqui a respeito de um problema semelhante. Lá no ramal do Limoeiro, uma escola foi fechada essa semana. Queria que você... Boa tarde, Eliandro. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Qual foi a justificativa que a Prefeitura deu para fechar a escola lá do ramal do Limoeiro? Boa tarde, Itaã. Muito obrigado agradecer aqui a direção por ter abrido as portas para a comunidade do Limoeiro, representada por mim. Então, a gente vive um dilema muito grande na educação hoje, né? Como você acabou de postar essa matéria, é um descaso com a educação acreana. Vamos se falar do nosso município do estado do Acre. Então, a gente possui uma única escola municipal na região do Quixadá, onde essa escola ela beneficia 46 alunos hoje.
Nós temos Que é a escola, como é o nome da escola? Sebastião Pedrosa de Carvalho. Sebastião Pedrosa de Carvalho. Isso. Mas não é verdade que só tem ela, tem uma outra próxima, não é? Mas é estadual. Mas para o aluno faz diferença? Faz diferença, então, porque o Estado ele não oferece a modalidade do ensino infantil. A gente tem a modalidade do ensino infantil hoje, localizado naquela escola. E aí, sem contar, então, que essa distância dos alunos, a LDB ela fala, então, que o aluno tem que ter direito ao estudo mais próximo de sua residência, né? Então, hoje, a nossa realidade é alunos com mais de 4 a 5 quilômetros de distância da escola hoje fechada Sebastião Pedrosa. Com a transferência desses alunos, nós vamos para mais 5 ou 6 quilômetros de distância. A gente não se fala mais em 5 quilômetros, a gente fala de 10 quilômetros para frente. Essa escola, Sebastião Pedrosa, ela é multisseriada, né? Lá tem alunos de várias séries. Isso os educadores não gostam muito disso mais não. Eles gostam porque realmente misturar todo mundo é prejudicial. É o que se fala, então, até hoje na reunião com o MP, né? Você levou esse problema para o Ministério Público? Eu até comentei hoje com o promotor Ricardo, é onde se fala muito em multisseriado, que não é bom, realmente não é bom. Mas se a gente for observar tempos atrás, era tudo multisseriado. Eu fui alfabetizado no multisseriado. E hoje essa escola é multisseriada, só que eu tenho o histórico dela, onde tem pessoas mestradas em educação física estudando seriado. Então, sim, vai depender muito, então, do profissional que ali está. Hoje a gente tem uma professora de competência, uma professora excepcional, né? Uma professora excepcional, onde crianças, então, que o ano passado não sabiam ler, hoje já sabem ler. Então, assim, o fato de multisseriados achar que é um problema dentro da educação, eu não vejo dessa forma. Eu conversei com a professora Nabirra Bisteni, a secretária de Educação do município. Ela disse que tomou essa atitude, por quê? Porque o secretário lá atrás, em outras gestões, não respeitou um termo de ajustamento de conduta, que foi assinado com o próprio Ministério Público. E aí, Eliane, o Ministério Público provocou diante da situação, e aí a Justiça bateu o martelo. Ela disse que a escola foi fechada por uma determinação da Justiça. E aí? Olha, tá. Eu rio não com soberba, pelo fato engraçado. O que há de engraçado nisso? A gente teve a oportunidade de estar com a Promotoria de Educação. E se falam tanto em medida judicial, que foi a Justiça que mandou. E aí o promotor disse para ela assim, quem mandou fechar a escola? A Justiça, ela diz. A Justiça diz, adeque a escola. Se faça credenciar a escola. Então. Ele não fala assim, fecha a escola porque não tem condições. Ele diz assim, adeque a escola. É totalmente diferente, então, de ele chegar lá e dizer assim, ó, fecha a escola. Ele não diz, em nenhum momento. O promotor disse isso para você? O promotor disse hoje pra gente. Mas ela falou para mim que, inclusive essa entrevista certamente vai provocar uma conversa com a professora Nabirra Bisteni, o que seria muito, muito interessante. O que ela disse para mim é que a decisão judicial prevê multa para ela e para o prefeito Tião Bocalon, de R$500, se a memória não me falha, R$500 por dia, caso descumpra a ordem judicial, R$500 para ela e R$500 para o prefeito. Exatamente, então, até a promotoria sugeriu um acordo com o MP, suspender a multa. Mas por que suspender a multa, ele pergunta. Ah, promotor, a gente tem um tempo, a gente está sendo multado em R$500 por dia. Não tem justificativa, então. Aí ele responde, a multa é para tentar ver se a secretaria faz alguma coisa, porque isso vem se arrastando de 2015 para cá. Quando se fala, o secretário anterior assinou um TAC, não cumpriu, mas quem assumiu a responsabilidade da secretaria tem que arcar com as consequências do passado. Não tem como a gente pegar as crianças do passado e trazer ela hoje para o futuro. Então, assim, eu vejo que as crianças, aquelas crianças, então, não podem ser prejudicadas por secretários que já passaram, por secretários que ainda estão no poder. Eles não podem, de maneira alguma. É constitucional o direito de estudar.
Bom, o fato que o nosso tempo já acabou, eu queria saber de você o seguinte, Leandro, o que ficou definido lá no Ministério? Porque a escola foi fechada, e agora? Eu imagino que tiveram turmas que, inclusive, fechou a escola, terminou a aula pela metade, né? Hoje a gente tem a evasão do EJA todo, então. A evasão do EJA todo. O EJA tem até o final de setembro para que se conclua a primeira etapa. E agora já houve a evasão. Porque o município ainda não tem documentos nenhum junto ao Estado que garanta a vaga dessas crianças junto ao Estado para que seja matriculado dentro do Estado. O que a comunidade vai fazer, Leandro? Então, a comunidade ela não pode fazer muita coisa a não ser pedir que a justiça... Exigir que a justiça... Exigir, na verdade, que a justiça olhe pelas essas crianças, né? Olhe pela comunidade e faça-se cumprir aquilo que é a decisão judicial, que construa, que readeque a escola para que essas crianças tenham o melhor estudo. Vamos ser razoáveis. A justiça tomou essa decisão, certamente, porque a estrutura da escola deve estar colocando em risco, inclusive, a integridade física de alguns... Eu imagino, tem algumas situações que é preciso fazer alguma intervenção, né? Agora, não sei se seria necessário o fechamento, né? A discussão talvez passe por aí também. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Em 2017, quando o MP ele sugeriu algumas melhorias. Dentro dessas melhorias, então, hoje a gente falta 3 melhorias. A educação da merenda escolar, não é? Ter um ambiente que conserve os alimentos perecíveis? Tudo isso aí foi construído. Né? Tudo isso aí foi feito. Todas as adequações que o Ministério Público pediu em 2017 foi atendido. Só existe 3 itens que não foi atendido. Vou te falar, a análise laboratorial da água, os ferros para dar acesso ao banheiro para cadeirantes e o atestado de funcionamento do Corpo de Bombeiro. Todos esses outros itens foram cumpridos. Fecharam a escola porque não fizeram essas 3 coisas? O que eu entendo é isso aí. Bom, é claro que isso aqui vai ter consequências, espero que tenha mesmo, porque a ideia é fazer com que essa escola volte. Essa comunidade precisa dessa escola. Eliandro, obrigado pela tua participação, pela tua vinda. O espaço sempre vai estar aberto para você, tá bom? Eu que agradeço, tá? Dizer para a comunidade, tá? Que eu vou estar lutando por eles, né? A qual me cabe, né? Não vou fazer nada fora da lei, vou fazer tudo em cima da lei. E aqueles que confiaram, pode acreditar que nós vamos até o final. Você não venha ser candidato a vereador, não, senão você me lasca aqui. Olha, a professora Nabi Rabistene, o espaço está aberto também, se quiser se pronunciar. E assim nós terminamos o terceiro bloco do programa de hoje, sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos.